Você sabe o que é um monomaníaco? Um cidadão monomaníaco. Um cidadão que tem uma alienação mental. Ele normalmente tem uma necessidade de parecer inteligente ou culto muito maior do que de fato ser inteligente ou culto. Significa que ele muitas vezes não lê um livro e critica um autor de um livro que ele não leu. Reclama ou faz críticas a respeito de um filme que ele não assistiu. Ele não tem compromisso consciente de que ele não tem um nível. Ele tem uma visão superestimada dele próprio. E, além de tudo, tem uma visão alienada de fanatismo de uma única coisa. Então é uma pessoa que normalmente fica numa única ideia, ele bota aquela ideia na cabeça e ele vai até o fim daquilo. Normalmente é um cidadão que se deixa levar muito pela paixão. E saiba muito bem que você, eu, qualquer um de nós que ficarmos desatentos, muito mais fácil manipular uma pessoa. Isso são livros de autores muito, principalmente na filosofia, de muito bem conceituados que defendem essa ideia que eu vou te falar. Que você muito mais facilmente será, ou única e exclusivamente será manipulado por sua paixão, que é normalmente cega, e que engloba amor, relação de amor e ódio, amor por uma coisa e ódio em tese pelo seu oposto. Muito mais fácil te manipular por essas paixões que seriam vícios do que por suas virtudes. Então, um monomaníaco com uma visão hiperestimada de si mesmo, ele se sente dono da razão. Ele entra num grupo de WhatsApp lá, ele determina o que é a verdade. Ele diz que todos aqueles que não acreditarem naquilo que ele acredita são imbecis. Ou só pode ser um imbecil que não acredita naquilo que ele acredita, que ele defende. Ele não consegue perceber que existe uma pluralidade. Ou na cabeça dele, se ele já está com dissonância cognitiva, que é uma lavagem cerebral, em que, em tese, o cidadão ele não pensa mais no sentido da palavra. O sentido da palavra é corrompido, alterado. Como se pluralidade fosse tudo que fosse de acordo com o que ele pensa. Ele esquece que pluralidade é o oposto de singularidade. E aí ele não sabe que existem contraditórios, existem ideias contrárias, que você pode inclusive fazer combinações de ideias, e combinações que podem chegar a resultados às vezes interessantes, às vezes não. Então uma pessoa assim é uma pessoa de mania, de grandeza principalmente, de acreditar que ele sabe mais do que sabe. Ele não consegue ouvir, não tem argumentos, não consegue rebater um argumento, e muitas vezes quando ele se sente contrariado, ele passa até a odiar o outro. Ele fica cego, é uma certa cegueira, uma tendência muito forte a virar um fanatismo aqui. Se você pensar em 5 correntes diferentes de candidatos para presidente o ano que vem, nós estamos em abril de 2021, e eu falo abertamente que eu gostaria que tivesse 3 ou 4 candidatos nessa faixa aqui. Faixa número 1, a minha faixa de preferência. Candidato cristão, conservador, preocupado com a família, com a pátria, os valores nacionais, sem ser extrema nacionalidade, não é nada disso, isso é besteira. Mas entendeu a situação que é o mundo e ter um candidato que defenda os valores e princípios e defenda o Brasil. E que seja um defensor do liberalismo, do mercado do livre comércio, que geração de emprego. É a melhor maneira de se tirar uma pessoa da pobreza. Não existe trabalho social melhor do que você gerar emprego. A pessoa de uma hora para outra já começa a ter uma renda e a vida dela já começa a mudar. Mas um monomaníaco, se ele não gosta dessa pessoa e só tem um aqui, por exemplo, ele já esquece isso. Para ele os conceitos são vazios, ele mesmo não entende os conceitos. Pensa que entende. Aliás, muito cuidado com o que você lê, porque se você é um cara que lê, uma pessoa que lê um livro por mês e pode se achar que está acima da média, de repente você está o ano inteiro lendo porcaria, né? Então também é importante ler, mas ler qualquer coisa só vai atrapalhar a sua cabeça. Então é bom que você tenha bons orientadores. Na dúvida, vai nos livros clássicos, né? Esses são os livros que normalmente ajudam a você formar uma ideia e aí você começar a ter critério até para poder ler livros mais atuais, sem muito risco de errar muito ou talvez errar nada, né? Bom, aqui você faz um humano maníaco, ele é incapaz de fazer essa lista aqui, ó. Ele vai pelas pessoas. Aliás, uma coisa bastante interessante, normalmente uma pessoa que começa a defender que ele é contra o personalismo e ele mesmo defende só uma pessoa ou ataca. Quando você ataca uma pessoa, você está sendo personalista. Ser personalista não é só defender um nome,
Quando você ataca um nome, você está sendo personalista. Então, as ideias vão além disso. Então, você pode fazer combinações aqui. Em 2022, gostaria que tivesse 3 candidatos nessa faixa. Mas se não tiver um candidato nessa faixa e um liberal que não, de repente, não defina muito bem se é conservador ou não, até que ponto é conservador, acho que liberal que se diz progressista é uma aberração, porque o progressismo, para mim, é a porta do inferno aberta e uma tendência muito grande do cara vir parar aqui, ó. É exagero, com certeza, mas em algum momento pode acontecer e ele nem percebe. Muita gente tem o vocabulário de esquerda e nem percebe, se diz liberal. Como que uma pessoa que pode ser liberal usar o mesmo vocabulário que a esquerda? Não sequer consegue construir uma narrativa. O monomaníaco não consegue fazer essa combinação, tá? O candidato de centro, vou fazer um comentário rápido. Para mim, é aquele candidato que nem fede nem cheira, para ser bem direto. Eu não voto em políticos que não têm posicionamento firme. Se eu tenho uma certeza nesse mundo, poucas vezes eu posso falar assim, a gente erra, a gente é humano, posso voltar atrás, mas em tese, candidatos do centro são aqueles candidatos oportunistas. Eles não têm ideologia, eles não têm uma ideia e eles vão para onde o vento estiver levando. Esse mesmo candidato que você acha que hoje pode ser bom porque é de centro, que no passado, quando as coisas eram talvez menos polarizadas, você até poderia ter candidatos de centro, bons candidatos, mas hoje eu não acredito mais. Certo? Porque esse cara aqui, ele vai flertar com esse, ele vai flertar com esse, quando interessar ele vem para cá. Então ele não leva uma política com uma certa... sem substância, sem essência, né? Fica uma coisa meio vazia. E eu não voto em candidato que não se declara para as coisas, né? Tem muita gente que acaba votando no cara porque ele justamente faz o contrário, ele não entra em polêmicas. Para mim é o seguinte, você tem algumas ideias, alguns princípios, você tem que defender essas ideias e princípios. Sem ser monomaníaco, mas defender com o justo interesse que você tem em defender aquela pauta. Caso contrário, a gente vai continuar tendo políticos que uma hora estão dizendo uma coisa, você vota neles achando que vai ser uma coisa, quando você vai ver, acontece outra. Um monomaníaco não consegue, por exemplo, imaginar que se o cara que ele tanto almeja, que ele tanto defende, não vai para o segundo turno, ele não vota. Ele pode se dizer liberal, mas se o cara que ele odeia for para o segundo turno e for um cara da extrema esquerda, ele é capaz de votar na extrema esquerda. E ele faz uma confusão danada com princípios, valores, ideologias, ideias. Então, é preciso entender que, de repente, eu não sou 100% favorável com o candidato que foi para o segundo turno, que se diz liberal conservador. De repente, o que eu gostaria justamente do cara que era só liberal, mesmo ele não sendo, individualmente, ele tendo uma postura boa, mas não tendo todos os alinhamentos que eu gostaria que ele tivesse. Mas, porventura, de repente, não foi. Aí, no meu caso, agora eu inverti. De repente, eu gostaria de um candidato número 2 e, por segundo turno, foi o candidato número 1, que, de repente, ele só é 75%, 70% daquilo que eu esperava. Mas como o monomaníaco, ele tem uma tendência a odiar as pessoas, se algumas dessas pessoas que ele se diz liberal, e algumas dessas pessoas não forem daquele gosta para o segundo turno, ele é capaz de votar até na esquerda para se dizer contra aquela pessoa. Então, é um cara personalista que se diz contra o personalismo. Esse duplo pensamento e essa alta contradição é frequente. Então, vamos ficar atentos aí. Nos grupos de WhatsApp está cheio, né? Para mim, são muitas vezes dentro dos grupos de liberais são pessoas que eram da esquerda, né? Esquerdistas que não conseguem reconhecer que não estudaram o suficiente para entender sequer o vocabulário do que é liberal. Tá cheio, tomem cuidado, sejam infiltrados intencionalmente, sejam infiltrados por falta de conhecimento, vamos chamar de uma certa ignorância aí com alguns, né, falta de conhecimento do assunto, ou que fazem uma salada de fruta mesmo e mistura questões pessoais com princípios e valores e ideologias, mas não assume isso. Ou o pior é o seguinte, essa pessoa fala como se fosse dono da razão, isso é ruim. É preciso defender com ênfase aquilo que você acredita, isso não é ser radical e nem ser monomaníaco, saber reconhecer quando você errar e tentar entender que as coisas mudam. Então, volto a dizer, hoje nós só temos o nosso atual presidente com alguma característica de liberalismo, não muito, infelizmente, gostaria que fosse mais, ou ele não se convenceu, ou ele não conseguiu colocar uma pauta tão liberal como nós gostaríamos, como muitos gostariam, mas é conservador. Espero que pelo menos dessas duas faixas a gente tenha 3 ou 4 candidatos para 2022
E eu não vejo problema nenhum em votar em qualquer um desses, desde que defendam essas ideias. Eu de fato cumpro o que eu digo. Independente de gostar da pessoa ou não, se eu ver que ela defende essa pauta, é com esse que eu vou. Já o monomaníaco, ele odiou a pessoa, um abraço, não tem conversa, mesmo que em tese defenda as ideias que ele também pensa defender, né? Pensa com cuidado no assunto, analisa nos grupos de WhatsApp, você vai ver que tem bastante gente assim. Infelizmente os bons acabam se calando e deixam o monomaníaco dominar a pauta, fica aqui tentando ganhar no grito só porque ele não gosta de X, Y ou Z. Um abraço, não deixe de curtir meu canal.